Não, eu digo isto porquê? Porque, de facto, nós precisamos muito de entender, e esta questão da responsabilidade dos diferentes setores é hoje uma questão crítica, e a sua pergunta entronca diretamente nisso. Ou seja, o que é que deve caber ao Estado, o que é que deve caber às empresas e o que é que deve caber ao setor social. Eu, enfim, tenho a minha opinião sobre esse assunto. Entendo que, tal como hoje as empresas, por exemplo, e para começar por aí, já incorporaram o sentimento de que a sustentabilidade ambiental, ou se quiser, o respeito pelo ambiente, é um fator essencial do negócio, ainda não incorporaram que o respeito pelas pessoas é um fator essencial do negócio. E é aí que se encontra, em boa medida, do meu ponto de vista, uma explicação para que muitas das experiências que nos são apresentadas como de responsabilidade social não passam, na minha opinião, de manifestações de caridade corporativa. Ou seja, a gente dá uns dinheiros para uma instituição, a gente adota uma instituição, vai a apoiando nas coisas que precisa, as instituições precisam, obviamente, porque os dinheiros públicos não são suficientes, e com essa adoção a gente fica de consciência tranquila, ou seja, uma mão lava a outra. E, portanto, é preciso que discutamos seriamente esta questão. Eu, pessoalmente, espero, porque sou um otimista, espero que possamos chegar a um momento em que se aplique na dimensão social aquilo que já hoje se aplica na dimensão ambiental, ou seja, quem polui paga. Porque é que nós aceitamos isso em relação ao ambiente e não aceitamos isso em relação às pessoas? Porque é que quando uma empresa despede pessoas para se valorizar na Bolsa, essa valorização acontece e essa empresa não é penalizada? Porque é que nós criticamos as pessoas que deixam de pagar algumas das suas faturas, e não estou aqui a falar do caso da PT, quando... No caso dos clientes da PT. Dos clientes da PT, quando sabemos que muitas empresas, que eventualmente serão as primeiras a criticar esse tipo de comportamento, quando têm problemas financeiros, a primeira coisa que deixam de pagar é a Segurança Social. E aí não achamos mal, enfim, vamos convivendo com alguma tranquilidade com isso. E, portanto, eu diria que há aqui no domínio daquilo que é a responsabilidade empresarial, se quiser, que esta questão da responsabilidade se incorpore de facto naquilo que são os princípios da gestão e não seja um mero exercício. Eu percebo agora vou ao público. Sim, deixa-me só... Não estou a fugir, sim. Um ponto que é o seguinte. Sim, Percebo perfeitamente o seu discurso. Acho que temos que potenciar as forças da sociedade e das empresas para ajudar a sociedade. Acho que os bens públicos, os recursos públicos são escassos. E digo o seguinte, se não fosse uma forte crise financeira como a que estamos a viver, aquilo que é a atribuição de ajudas a esta mesma sociedade, por exemplo, com a revisão da lei da condição de recurso, verificou-se que era possível atribuir melhor esses recursos e verificou-se que era possível não pagar dezenas ou centenas de milhões de euros. E aquilo que eu observo é, por vezes, os poderes públicos estão comodamente sentados e não fizeram esse trabalho no tempo em que podiam tê-lo feito. E agora fazem-no à pressa. O que é que acha desta minha observação? É uma provocação, eu sei, mas eu acho que é um e é certo sobretudo fundamento. uma provocação, porque eu não sou um entusiasta desta lei da condição de recursos. Começa logo aí a provocação. Mas é bom partilhar isto com os nossos Claro que espectadores. sim, claro que sim. Já me respondeu dizendo isso. Não, mas como é que direi? Entendamos sobre isso. A questão da harmonização das condições de recursos é um objetivo absolutamente indispensável, ou seja, era imperioso que todas as nossas prestações estivessem sujeitas à mesma regra a que estão sujeitas as prestações mais apertadas desse ponto de vista, ou seja, que o agregado familiar fosse o mesmo, independentemente da prestação, que os rendimentos relevantes fossem os mesmos, isso é absolutamente indispensável. A questão que se coloca aqui é que nós fizemos isto em função não da observância do princípio, ou se quiser, do respeito por este princípio, mas por pressão daquilo que é a chamada crise com que vamos vivendo e com que nos vamos confrontando. Devia ter sido feito noutras circunstâncias. Noutras circunstâncias, com uma maior serenidade, há mais tempo, eu estou de acordo consigo, provavelmente já deveríamos ter feito isto há mais tempo, não tenho nenhuma dúvida em concordar consigo. Agora, o meu receio é que aquilo que se transmite é a ideia de que esta lei da condição de recursos vem, mais uma vez, dizer o seguinte: estávamos a gastar muito dinheiro com os malandros, não é? Com aqueles que não querem trabalhar. Estamos a gastar muito dinheiro com os preguiçosos, com a gente que vive à conta do sistema e que é dependente dos subsídios. Que há sempre uma parte disfuncional em que existe esse comportamento também. Claro que sim, esse comportamento é um comportamento persistente e consistente na sociedade portuguesa, que conhecemos do subsídio de desemprego, que conhecemos das verbas do Fundo Social Europeu para a Formação, que conhecemos do subsídio de doença, que conhecemos do rendimento social de inserção, que conhecemos de múltiplas
Ainda há pouco tempo foi conhecido um caso, vê nos jornais, de uma empresa que recebeu um apoio de não sei quantos milhões de euros, já não me recordo quantos, e que fechou no mês a seguir a ter recebido esse dinheiro. São Portanto, várias. quando falamos de subsídio ou dependência, é bom que tenhamos um bocadinho a conta, e eu não estou a diminuir a importância do que disse, e estou, obviamente, completamente de acordo consigo, que o nosso papel tem que ser o de combater, por todos os meios e com toda a força, as situações de utilização indevida, ilícita e abusiva daquilo que são apoios públicos. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eu, entretanto, desviei do raciocínio, gostava que partilhasse connosco as suas ideias sobre a inovação e o empreendedorismo social e como potenciar isso. Muito bem. Dê-nos exemplos concretos. E vou começar pelo setor público, também Sim, era sim, de sim, alguma forma aquilo que se pedia. Quer dizer, nós temos, ao nível do setor público, está aqui escrito que eu sou representante do setor público, mas isto pode ter, como é que se diz, interpretações equívocas. Eu sou representante da segurança social pública, mas representante da segurança social, porque o setor público é muito vasto e eu não tenho nem competência nem capacidade. Não é representante do governo, pronto. Não só do governo, como das empresas públicas. Também não sou das empresas públicas, também faço sempre parte do setor público. Mas para dizer o quê? Que esta questão da inovação e do empreendedorismo social, e é bom que a questão tenha sido colocada, e que a Santa Casa da Misericórdia tenha colocado o empreendedorismo na sua dimensão social, porque eu, de facto, acho que é aí que está muito do nosso desafio mais importante. Tem ele que ver com o empreendedorismo que se associa ao próprio Estado e às entidades públicas, que têm que ser capazes de se aproximar cada vez mais dos cidadãos e de melhorar cada vez mais os instrumentos de apoio que têm à sua disposição, como tem que estar também colado àquilo que é a capacidade de ser empreendedora das entidades do setor social, de que o Montepio é um exemplo paradigmático, ou das empresas privadas. E este empreendedorismo no sentido não apenas da criação de emprego, embora isso seja muito importante, porque nós não resolveremos nunca o tal déficit de 140 mil postos de trabalho que temos através da criação de 140 mil microempresários. Não é possível. A maior parte destas pessoas não tem condições pessoais, nem qualificações, nem condições materiais para poder avançar neste domínio. Portanto, aqui o empreendedorismo eu entendo, e é assim que o interpreto, no sentido de sermos capazes de dar vida nova às coisas que vamos fazendo, de lhes encontrar novos rumos. E nós temos tido uma grande dificuldade em fazer isso, a começar pelo setor público. Ou seja, deixa-me dizer-lhe aqui com toda a abertura, nós temos vindo a afirmar a crise como uma oportunidade. Mas de oportunidade temos visto muito pouco, ou seja, temos aproveitado pouco estas condições que vivemos hoje para dar uma volta com sentido e com significado àquilo que é o nosso sistema de proteção social. Temos vindo a trabalhar nos instrumentos que temos, melhorando-os, apurando-os, procurando que eles se adequem cada vez mais às condições das famílias e dos cidadãos, mas temos sido pouco capazes de dar a volta. E agarramos-nos a coisas... Dar a volta é, por exemplo, ao financiar uma instituição particular de solidariedade social, dizer assim, mas os senhores agora têm condições para abrir o seu próprio negócio, abri-lo para a sociedade e, com o lucro disso, ajudar quem precisa e quem vem ter convosco. Isso é possível. Isso já se faz. Isso já se faz e faz-se bem. E há muitas instituições que têm tido essa capacidade. Pode ser muito potenciado. E pode ser potenciado com o apoio do Estado, naturalmente, mas tem que ser potenciado, acima de tudo, com uma atitude diferente. Porque deixa-me colocar-lhe uma questão, e para que não digam que sou eu que estou a propor isto, há dias estive numa Assembleia de Misericórdias, não estava a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, porque era da região centro do país, e há um provedor que diz o seguinte, levanta esta questão em público, porque é que o Estado apoia da mesma maneira todas as instituições, independentemente delas terem mais ou menos recursos? Não é? Ia sendo linchado este senhor. Mas ele colocou uma questão que merece ser discutida, porque nós temos instituições, de facto, porque estão em territórios muito deprimidos, com uma baixíssima capacidade de angariar apoios e recursos da própria comunidade, e temos outras que têm uma capacidade patrimonial que lhes permitiria ter intervenções muito mais aprofundadas. Introduzir princípios de gestão moderna, empresarial... E de discriminação positiva, que era, no fundo, o que aquele senhor defendia, e que eu sou tentado a subscrever, mas que é introduzir critérios de discriminação positiva também deste lado. Ou seja, o Estado relacionar-se com as instituições e as instituições com o Estado numa base que leve em linha de conta a avaliação do trabalho feito, o património disponível e a forma como esse património é colocado ao serviço daquela causa. Porque não se pode esperar, e isso já foi hoje aqui dito abundantemente, que seja o Estado, em permanência, a alocar recursos para todos os trabalhos que vamos fazendo. É preciso que a comunidade se mobilize para isto. Mas também é preciso que a forma como o Estado aloca os seus recursos, e se nós somos exigentes naquilo que é o nosso relacionamento com os cidadãos quando querem aceder a algum benefício a que tenham direito, temos que ser simultaneamente exigentes connosco próprios, o Estado, desde logo, e nós temos vindo a melhorar muito do lado da segurança social, falo na capacidade de
acompanhar e avaliar o impacto das medidas que vamos tomando e dos recursos que vamos utilizando. Temos muito ainda para melhorar, seguramente que sim, mas temos vindo a melhorar. Temos vindo a melhorar na nossa proximidade com os cidadãos. Agora, não podemos confundir, acho eu, inovação com coisas novas. Eu aí, deixe-me dizer, vou partilhar uma história convosco. O senhor certamente que foi alheio a esse fenómeno que aconteceu, mas aconteceu um caso que nos chegou em notícia, que transformámos numa reportagem, que foi um Centro Cultural e Desportivo de Castelo Branco, Salvador, que é apoiado pelo Estado, é de uma IPSS, é apoiado pelo Estado e servia refeições. Então lembraram-se de começar a servir refeições à cidade toda. E passaram a servir refeições... Porto Alegre, tem toda a razão. Passaram a servir refeições a metade do preço dos restaurantes. E os restaurantes depois tiveram um problema que iam fechando portas. Portanto, é preciso ter muito cuidado com os abusos. Eu conto isto porque, de facto, é um exemplo da disfunção que aparece por vezes numa iniciativa que aparentemente era boa. Mas diga-se, já agora, se me permite, só para dizer é bom da verdade, Sim. nem sequer era uma IPSS. Pois, é bom. Não, pior que isso. Eu não conheço pior. todos os pormenores. Mas eu digo já agora, enfim, para que não fique essa dúvida e só nos fique sobre as IPSS, que não é o caso. Tratava-se, obviamente, de uma situação completamente anómala, que foi corrigida, de um centro de cultura e desporto dos trabalhadores da Segurança Social. É, exatamente. O senhor acabou por dar ainda mais pormenores. Está corrigida, não está? Não, para que não fique em dúvida. Vamos ver, a administração pública, embora isto não seja um serviço público, não é um organismo independente, mas com relações estreitas com o sistema de segurança social, não é imune, naturalmente, aos erros de gestão e a erros de apreciação das situações com que se confrontam. Mas isso não deve impedir que seja tentado que a sociedade civil e que estas instituições avancem. De modo nenhum, bem pelo contrário. Façam gestão dos recursos que têm, se têm património que está sem ser rentabilizado, que vendam os terrenos que têm que não precisem deles e que façam dinheiro para com esse dinheiro ajudar. Deixa-me dizer, se é pedido ao Estado que tem património e que esse património deve ser colocado, seja ele do património que resulta da participação em empresas, seja do património que resulta da propriedade de imóveis diversos, se é pedido que esse património seja rentabilizado ao serviço de quem precisa, que é isso que se trata, não é? Claro. Quando se diz que vão privatizar empresas ou a participação do Estado em algumas empresas, é para que esse dinheiro possa ser utilizado a benefício das funções do Estado. Não faz sentido que não se diga o mesmo a entidades que têm património e que só têm nas condições em que têm porque são entidades sem fins lucrativos e que visam exatamente este apoio solidário. E, portanto, faz sentido, na minha opinião, que este património seja fundamentalmente mobilizado, particularmente em situações de vulnerabilidade e de crise. O tempo voa, peço-lhe que conclua para podermos...